versos 17 a 37 é o texto da nossa meditação. É um texto grande, uma história grande, mas eu quero ler apenas os versos 17 a 22 para a gente introduzir aqui. Depois nós vamos entendendo esse texto maior aí, à medida em que nós estamos ouvindo a mensagem. Se você puder ficar de pé, faça isso, por favor, porque você vai ler com toda atenção. Depois você vai ficar sentado, ouvindo essa meditação nessa história que eu sei que é tão conhecida. João capítulo 11, verso 17 a 37, mas eu vou ler apenas até o versículo 22. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez, nós estamos diante de uma narrativa dos evangelhos, onde Jesus está, mais uma vez, dialogando e interagindo com mulheres. Muito interessante, as últimas meditações que nós temos feito aqui, isso é recorrente, Jesus conversando, interagindo com mulheres em alguns textos dos evangelhos. A gente olhar para as partes do texto de João 11, antes da gente adentrar nesta parte, é muito importante para a gente entender como é que essa narrativa funciona, como é que essa história foi contada, Entendendo sempre que nós estamos diante de um relato. O fato aconteceu, mas o que nós temos conosco é um relato. Alguém olhou para o fato e botou no papel, O que nós temos hoje é o que está no papel. Como é que esse relato funciona? A primeira parte, de versículos de 1 a 6, é quando Jesus recebe a notícia. Ele recebeu a notícia que o amigo dele, o Lázaro, quem ele amava, havia morrido. Então, verso de 1 a 6 se ocupa em dizer isso, dizer que Jesus está fora daquele lugar, que é Betânia, bem pertinho de Jerusalém, mas ele está num outro lugar, provavelmente onde hoje é a Jordânia, um pouco distante, talvez 30, 40 quilômetros dali. E ele fica sabendo lá. A segunda parte, versos de 7 a 16, é quando Jesus decide responder a notícia que ele recebeu. Porque quando ele recebe a notícia que ele ficou doente, diz o texto, que Lázaro ficou doente, diz o texto que Jesus permanece ali. Ele não se desloca, não toma decisão nenhuma. Então, dos versículos 7 a 16, é quando ele toma a decisão, diz: olha, vamos lá ver o nosso amigo Lázaro. Então, ele se desloca de lá para a pequena cidade de Betânia. E agora, então, esses versículos 17 a 37, nós temos uma terceira parte, onde Jesus vai se deslocar, então, é o deslocamento dele até a cidade de Betânia, e tem um primeiro contato com a Marta e com a Maria. Até o verso 37, ele ainda não tem contato com o morto, com o Lázaro. O contato dele é com as irmãs, E o que nós lemos aqui, nós vamos meditar aqui, tem a ver com esse momento em que ele está conversando com as 2 irmãs do falecido Lázaro. O cenário no qual a narrativa ela se dá é o choque da morte, é o ambiente do velório, sabe? A narrativa, versículo 17 a 37, está em torno disto, É como a Marta e a Maria e os amigos que estão ali estão reagindo em face da morte. O Lázaro morreu, eles estão nesse impacto da morte. E nós somos assim, Toda vez que a gente está numa situação de morte, a gente se expõe. Cada um reage de um jeito, E aqui nós temos algo muito interessante na maneira como elas reagem a essa morte. É interessante que João, que está descrevendo este fato, ele não economiza palavras para descrever essa situação e nos fazer perceber que há uma decepção ali. O ambiente é de decepção. É um jeito ruim de chegar num lugar, Já chegou num lugar assim? Quando você
Chega em algum lugar e está todo mundo olhando feio para você, ninguém quer conversar muito com você, e João não economiza palavras para mostrar isso. Ele insinua muitas vezes que Jesus realmente pisou na bola, ele não deveria ter feito isso, né? O João, na descrição ele faz isso, e ele não só insinua, como o João registra declarações de pessoas falando de que Jesus realmente não acertou naquele dia, né? O senhor é muito bom, nós gostamos do senhor, mas olha, dessa vez falhou, né? Há um ambiente assim, onde Jesus parece decepcionar. Deus falhou, né? A gente cantou aqui que o amor de Deus não falha, mas às vezes Deus falhou. Essa é a sensação que está ali, né? Jesus, que se diz Deus, não estava num dia bom, né? Porque ele falhou em não vir a tempo para socorrer o Lázaro que estava enfermo. Observa comigo aí no texto, né, versículo 17. Por exemplo, João está insinuando, dizendo assim, Jesus chegando lá, ele encontra Lázaro já sepultado havia 4 dias. Né? Ele fica imaginando o sujeito escrevendo isso. Né? Escrevendo lá, 4 dias já o sujeito foi sepultado. Olha que atraso. Né? Vê se pode esse Jesus soberano chegar tão tarde assim. Né? Perdeu a hora, né, para chegar. Para atender uma pessoa. Versículo 18 a 19 diz que Betânia estava a cerca de 15 estádios, né, de Jerusalém, ou 3 quilômetros, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Ele quer informar assim, que muita gente se moveu, né? Gente comum, gente não extraordinária como Jesus, mas gente ordinária, né? Gente assim, comum. Foi para lá, foi atender, foi correr atrás, foi dar um abraço, foi dar um consolo. Cadê Jesus? Não foi. Ele insinua isso, né? Versículo 20, ele diz, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Maria não queria nem olhar para a cara dele. Lembra que a Maria é apaixonada por Jesus. Ela falou, não quero ver nem a cara desse sujeito, porque a gente mandou avisar que meu irmão estava doente, ele não veio. Esse ambiente de decepção total. Mais que isso, João faz algumas declarações, ele registra a declaração das pessoas. Por exemplo, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 32, ele registra o que Maria falou, e o que Maria falou é exatamente igual. Maria falou a mesma coisa, porque talvez elas conversaram sobre isso, né? Realmente, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido, né? Olha a decepção delas. E ainda o versículo 37, ele coloca uma objeção, né, dos judeus, dizendo, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? São declarações, saem da boca das pessoas que João registra para mostrar que esse ambiente é um ambiente de profunda decepção. Né? Esse texto ele é um texto muito rico, né, uma passagem que você pode olhar por ela por vários ângulos, e em cada ângulo que você olhar, você pode tirar aqui lições muito preciosas. Mas eu quero, nesta noite, fazer alguns destaques para a nossa meditação, para a gente pensar, né? Certamente você vai passar na porta e fala, nossa, pastor, mas o senhor podia ter falado isso aqui também, né? Aquilo lá também, né? Podia falar um monte de coisa, né? Mas o que eu quero fazer aqui são apenas alguns destaques desse texto que eu acho muito importantes para a gente poder refletir nessa noite aqui. O primeiro destaque são os desejos humanos que estão expostos no texto, né? O texto expõe esse desejo humano. O que o ser humano quer, afinal de contas, né? Me chama a atenção o que Marta e Maria, em coro, elas declaram para Jesus, né? As duas dizem a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso é conversa de velório, né? Quando Jesus chegou, ele já tinha sido sepultado. Mas no velório a conversa era essa. O que você acha? Pelo que a gente conhece de Jesus, né? Se ele tivesse chegado a tempo, você acha que o nosso irmão teria morrido? Não, acho que não. De jeito nenhum. Ele curava cego, curava surdos. Qual é a enfermidade de Lázaro que o leva à morte? Elas conversavam sobre isso. E agora as duas dizem a mesma coisa. Isso é um ideal humano.
Ou seja, pressupõe-se que a presença de Deus indica a ausência de sofrimento. Esse é um pressuposto humano. Se eu estou servindo a Deus, se Deus se faz presente aqui, eu não vou sofrer. A lógica humana é assim. O anseio humano é esse. É isso que nós queremos. É isso que nós cobramos de Deus, sempre. Porque nós achamos que o mecanismo correto de funcionar as coisas é exatamente esse. Eu sofria quando eu não andava longe de Deus, quando eu não buscava Deus, quando eu não vinha à igreja, quando eu não era dizimista, quando eu não era batizado ainda, né? Quando eu não evangelizava ninguém, quando eu não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas agora que eu estou servindo a Deus e Deus se faz presente, então vai dar tudo dar certo, não é? Eu não vou sofrer mais. É a lógica delas. É que ele não estava aqui, porque se ele tivesse aqui ele não teria morrido. É um pressuposto humano. É o que o ser humano quer. Nós queremos isso. Para nós, coisas boas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. A gente acha que é assim, não é? A gente olha para alguém às vezes sofrendo e fala assim, não, fez por merecer. Agora, nós entramos em crise quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, não é? Você acha que naquele velório eles não conversavam sobre isso? Não fazia memória do Lázaro? Lembra aquela vez que o Lázaro ajudou a gente? Que homem era Lázaro? Ele não merecia estar aí. Isso é conversa de velório. A gente não faz isso? Porque a gente se assusta quando uma coisa ruim acontece para uma pessoa boa. Pior ainda se acontece coisa boa para pessoa ruim, né? A gente já está mais em crise ainda, né? Porque a pessoa não merece de jeito nenhum, ela é ruim, não pode acontecer uma coisa boa com ela. Mas essa não é a lógica de Deus. Nós pensamos que se estamos sofrendo é porque Deus, por alguma razão, não está perto de nós. Se Ele estivesse perto da gente, não estaria passando por isso. Mas nem sempre é assim. Nós achamos que se Deus está conosco, isso significa que todos os males que são inerentes à natureza humana, à vida, à existência humana, estão longe de nós. Porque uma vez que você foi para Deus, você tem que ser poupado de todo o sofrimento. É isso que nós pensamos. O texto retrata o imaginário daquele povo e o nosso imaginário também. A gente imagina isso. Se Jesus estivesse aqui, não teria acontecido uma coisa dessa. Por que aconteceu? Porque ele não estava aqui, né? Percebe que elas estão culpando Jesus pela morte do irmão. Elas estão quase dizendo assim, o Senhor matou o nosso irmão. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Culpa sua. Esse é o desejo humano, né? O ser humano tem esse desejo de achar que sempre se Deus estiver por perto, o sofrimento está longe. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus está pertinho de nós e o próprio Deus, como aconteceu lá no livro de Jó, Deus está numa conversa íntima com Satanás. A gente acha que os dois são adversários, assim, que moram em lugares distantes, né? Mas muitas vezes Satanás está na presença de Deus, está conversando com Deus, e Deus está dizendo assim para Satanás, você está vendo meu servo ali? Você vê como ele me serve bem? O próprio Deus está incitando o Satanás a querer colocar um sofrimento na nossa vida, porque Deus quer provar a gente. E Deus diz, pode mexer em tudo nele, só não toca nisso, não toca naquilo, né? Vai saber o que Deus anda conversando lá em cima, enquanto você está vivendo aqui na terra, né? Mas não crie esse desejo no teu coração de achar assim que se está acontecendo uma coisa ruim comigo é porque Deus está longe. Não está. Às vezes Deus está perto. E o fato de Deus estar perto não vai evitar que você sofra. Que sofrimento faz parte da existência humana. Nem sempre Deus é o culpado, né? Sofrer faz parte da rotina da vida.
dos mecanismos normais da vida. Nós precisamos entender isso. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, o destaque que eu queria fazer, são as diferenças humanas que nós observamos nas reações da Marta e da Maria. Existem contrastes muito nítidos na história que João está narrando aqui. O verso 20 diz que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Fica evidente na passagem que Marta e Maria até pensavam igual. A conversa era a mesma. Só que elas eram pessoas totalmente diferentes. Elas se utilizaram das mesmas palavras diante de Jesus, mas com uma atitude totalmente diferente. Você reparou nisso? Marta, ela ouviu que Jesus estava entrando na cidade e ela vai ao encontro dele. Não sei se você consegue imaginar a atitude de Marta. Se você pegar o texto de Lucas 10, 38, a discussão que ela monta na casa, você vai entender como é que foi o passinho de Marta até Jesus, né? Ela não foi de braços abertos. Já viu mulher nervosa, mulher brava? Os passos tudo curtinho assim, batendo assim. Não... Sabe como é que é? É assim que Marta foi. Ela foi tirar satisfação. É isso que ela foi fazer. Quando Jesus ficou sabendo que Jesus está entrando na cidade, ela já foi lá. Não vou esperar ele chegar aqui não. Deixa eu me encontrar com ele. Ele foi parado na rua. Porque ela estava, como a gente diz popularmente, enfesada, né? A mulher estava brava com Jesus. Mandei avisar. Por que o senhor não veio? Ela vai com essa atitude. Maria não, Maria fica em casa. Ela reage de uma outra forma. Jesus tem que chamar. Tem que dizer para ela, vem aqui, quero falar com você também, já que a tua irmã está tão brava, né? Mas a Maria não reage com bravura, com braveza. Ela está consternada ali na casa dela, dizendo, quer saber que chegou, mas não quero nem ver. É uma outra reação. A Marta acabou travando um debate teológico com Jesus. Se você ler os versículos, você percebe isso, né? Ela se põe como teóloga, né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, né? É uma briga ali de textos, né? De princípios teológicos. A Maria, por sua vez, ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus, ela abre o coração, ela se derrama em lágrimas. São reações diferentes. Elas dizem as mesmas coisas, pensam do mesmo jeito, elas demonstram a mesma decepção com o que aconteceu ali, mas num tom, numa atmosfera totalmente diferente. Por isso também que a reação de Jesus a elas é diferente, não é? Foi diante de Maria, foi com Maria que Jesus chorou, não foi com Marta. Marta parece mais racional, Maria é mais emotiva. Marta é mais ativa, mais agressiva. A Maria é mais passiva, é mais amável. A Marta parece ter reclamado mais, ter sido mais fria. A Maria parece ter adorado mais, se mostrou mais calorosa ao falar com Jesus. Marta se apresenta mais complicada. A Maria, ela é bem mais simples. Marta arranjou uma discussão com Jesus, né? Mas Maria chamou a atenção de Jesus por causa da sua comoção, da maneira como ela se colocou diante dele. Imagino que muitos de nós, se não todos nós, conheçamos uma música do grupo Titãs, né, intitulada Epitáfio. E é interessante a letra da música, porque talvez eu fique imaginando que quando você soma aquilo que João 11 fala, com o que Lucas 10 fala a respeito de Marta, talvez seria uma boa lápide, né? Ia ficar meio grande, mas uma lápide boa, para poder escrever no túmulo de Marta, né? Porque a música diz assim, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier.
devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, né? Aplica bem a vida de Marta, né? Porque Marta é uma mulher que quase não chorava, mas brigava que só, né? E trabalhava demais, estressada demais com a vida. Ela precisaria ter aprendido melhor como viver a vida. A passagem que está diante de nós nos desafia a escolher quem nós desejamos ser, quem nós queremos imitar, a Marta ou a Maria. Talvez nós devêssemos dizer tudo o que Marta disse, mas com o coração, com a postura, com a atitude que Maria teve. São diferenças muito grandes que o texto nos expõe aqui. Nós precisamos olhar para isso e tentar escolher quem nós queremos ser, afinal de contas, diante de diferenças tão gritantes como essas que o texto expõe aqui. Em último lugar, queria fazer um destaque a respeito da descrença humana que é ressaltada no texto. Lembro que há anos atrás, um aluno da faculdade perguntou assim para mim: pastor, por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? E a pergunta era assim: por que ele chora se ele sabe que depois ele vai ressuscitar Lázaro? Não faz sentido. Qual é a razão desse choro de Jesus, afinal de contas? Versículos 33 a 35 dizem assim: Jesus vendo-a chorar, vendo a Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E o texto diz assim: Jesus chorou. A NVI, ela traduziu assim: Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. O que é muito diferente de comoveu-se, como aparece em outras versões. Na língua grega antiga, fora da Bíblia, essa palavra traduzida por comoveu-se ou perturbou-se, né? De estar agitado no espírito, né? Essa ideia, ela foi usada para descrever o que um cavalo faz. Já cavalgou? Quando o cavalo está cansado, ele chama o resfolegar do cavalo, né? Quando ele faz, sabe quando ele faz assim, né? É essa expressão. Quando diz Jesus agitou-se no espírito, é exatamente isso. É alguém que solta fumaça pelas narinas, né? Essa é a ideia, popularmente, que a gente fala. Quando diz que ele se agitou no espírito, é a ideia de que é uma indignação emocional. Sabe assim, que você faz? É isso, né? E a outra expressão, que é traduzida por comoveu-se ou perturbou-se, é um verbo muito forte, usado no capítulo 12, 27, no capítulo 13, 21, com o sentido de ficar inquieto, incomodado. Com o uso dessas duas expressões, João quis dizer que Jesus ficou bravo. Não é que ele chora porque está chorando com elas. Ele chora por ver como elas estão. É diferente. Jesus chora de indignação, por ver assim: essas pessoas me conhecem, elas sabem o que eu já fiz, por que elas não acreditam em mim? Por que estão questionando tanto o fato de eu ter só me atrasado para chegar aqui, né? É um choro indignado, não é um choro de comoção, de emoção, é um choro de ira, de olhar e dizer: eu não acredito nisso. Sabe quando você diz assim: que coisa, né? Por que ainda estão questionando, né, me questionando, do tanto que já me
me conhecem. Isso lembra muito o que Jesus já havia feito. Lembra que o Novo Testamento vai mostrar Jesus chorando 2 vezes. Aqui e também em Lucas 19, 41, 42. Lá vai dizer assim, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus só chora diante da morte de Lázaro e só chora diante de Jerusalém, por ver a incredulidade de Jerusalém. E aqui Jesus não chora porque está vendo o amigo morto. Ele não chora porque ele está vendo que as pessoas estão chorando também, deu vontade de chorar. Ele chora porque ele vê a incredulidade. Como que pode essas pessoas ainda não creem em mim? Ele chora assim. Não é um choro de comoção, é um choro de indignação. Ele se perturba. Como pode o ser humano ficar tão aflito diante da morte e não crer em mim? Não acreditar que eu posso fazer alguma coisa. Por isso Jesus perguntou para Marta no versículo 26, você crê nisto? Porque Jesus tinha falado para ela, se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Você crê nisto? Acredita nisto? Que se você depositar a sua confiança em mim, você vai ver a glória de Deus. Versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta, você crê nisto? Você acredita nisso? Deus espera um sim de nossa parte, né? O texto expõe essa descrença humana. Como nós somos descrentes. Como que as coisas da vida nos desespera facilmente. E o texto mostra que Jesus fica bravo com isso, né? Tão bravo que chora de nervoso. Porque às vezes a gente faz isso, não faz? Chora de indignação, de raiva. Como é que pode? Vocês não crerem nisso. Diante de tudo que eu já fiz, já mostrei, já falei, já ensinei, não crê. E Jesus chora por causa disso. Então, pare um pouco e reflita nesses destaques que eu fiz aqui. Como que você reage ao que acontece na sua vida? Talvez você viva decepcionado com Deus, porque você nutre expectativas muito erradas quanto a Deus. Talvez você está buscando a Deus, achando que vai ser poupado de dificuldades. Mas Deus não é obrigado a fazer isso. Deus não é obrigado a evitar a morte de ninguém. Deus não é obrigado a evitar a doença de ninguém. E nós precisamos aprender a dizer, como Davi dizia no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus nunca prometeu nos poupar de sofrimentos, mas Deus nos prometeu sim estar conosco na hora do sofrimento. Acredite na companhia dEle. E não que Ele vai ter que poupar de tudo na vida. Ele vai estar com você na hora do sofrimento. Como é que você reage a isso? Você tem sido uma pessoa complicada como Marta? Ou uma pessoa mais simples, submissa como Maria? Às vezes nós complicamos demais, né? A vida se torna difícil demais. Um labirinto que ninguém consegue mais achar a gente, né? E a gente não consegue sair dele. É tão complicado que a gente torna a vida. Precisamos aprender a ser como Maria. Simples. Às vezes, olha, Deus, eu não entendo nada, mas eu me prostro de joelhos, eu choro, abraço Ele, eu nem queria te ver, mas já que o Senhor chamou, estou aqui.
e vamos tocar a vida para frente, né? Mas ser pessoas mais simples, não tão complicadas como Marta era. E por fim, pense, você crê de verdade? Porque ser chamado de crente é uma coisa, ser crente é outra coisa, né? Você crê de verdade? Você tem depositado a sua fé em Jesus de verdade? Ele tem o seu sim? Ou ele está indignado com você? Porque você não crê. E não é crer na hora que vai tudo bem, é crer na hora que a coisa vai mal mesmo, que tudo se lascou. É nessa hora que precisa saber, você crê? Ou é nessa hora que Jesus tem que se agitar no espírito, né? Tem que se perturbar, mas de novo, não é possível, né? Porque ao mesmo tempo que você fica com essa atitude, quando vem o sofrimento, talvez Jesus também fique, quando vê a sua reação. Que você não é capaz de serenamente crer, confiar, que está acontecendo alguma coisa, algo melhor está por vir. Deus vai fazer alguma coisa. Nós sabemos que após isso, Jesus vai com eles e diz, olha, onde que é o túmulo? Pede para remover a pedra e diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora, vem, né? E ressuscita o Lázaro. Toda essa cena é apenas para mostrar como que o ser humano é difícil e como Deus tem o controle de todas as coisas. Se nós estamos decepcionados com Deus, não é porque Deus decepciona, como a gente fala, Deus pisa na bola. É porque nós não sabemos esperar o tempo e entender o propósito que Deus tem para nós. Amém? Que Deus te ajude a caminhar melhor nessa semana, pensando nessas coisas, pensando naquilo que nós ouvimos nessa noite. Cuidado com o desejo que você tem de ser poupado sempre. Perceba as diferenças humanas que há. Às vezes você está reagindo de uma forma muito negativa. Tem pessoas perto de você, sofrendo mais que você, tendo reação melhor que você. E obtém coisas melhores de Deus também. E tenta observar a sua descrença. Se você não está descrente demais, e era para ser ao contrário, uma pessoa crente, crendo de fato que verá a glória do Senhor. Queria te convidar para um momento de oração. Devemos orar por várias coisas, mas esse é um momento de dedicar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, cantar a música Descansarei. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Talvez você queira responder aquilo que você ouviu, colocar a sua vida na presença do Senhor. Talvez você tenha um pedido de oração, algo que te angustia, você quer trazer no altar de Deus. Talvez você tenha um motivo de gratidão também, está feliz, está alegre. Essa semana nós temos notícias ruins, notícias boas, né?